Vou lá com meu amigo agora, o Dr. Paulo Guilherme. E o Dr. Paulo Guilherme, ele tem uma lista, né, doutor? Uma lista gigante aí que a gente precisa responder o máximo possível, senão o povo vai matar a gente. Você tá bem, querido? Tudo bem. Uma sugestão, mas antes deixa eu falar uma coisa que eu falei aqui. Certo. A Lídia falou que essa sua xícara é sua, é que você carrega, dorme até com ela, porque ela é coffee, mas eu falei que essa aqui ficava mais bonita, combinava com a sua roupa. Eu te empresto. Obrigado. Tranquilo, parceria, né, doutor? Parceria, né, não? Vamos lá? Vamos. A Valdecir, a Mara e a Maria, as três, elas pediram uma planta para micose na unha do pé, calosidade, olho de peixe e unha doente. E o Valdecir também. Pois é, os três. Primeira coisa, micose de unha é uma coisa muito feia, muito ruim. É feia, né? As mulheres, quando têm uma vergonha, porque a mulher ela gosta de usar sandália. Minha mãe, infelizmente, tinha, mas é uma longa história, não vou contar os motivos pelos quais ela pegou. Enfim, isso é uma boa coisa para falar, que você deve ter muito cuidado de usar sapato dos outros. Às vezes, um parente, então você vai usar sapato fechado. É muito fácil você ter o esporo do fungo que vai penetrar na sua pele e vai te causar essa micose. O sapato da outra pessoa pode dar micose em mim? Exatamente. Se a pessoa tiver micose? Com certeza. Doutor Paulo, isso é muito sério. É sério e as pessoas devem evitar, principalmente sapato fechado. Não uma rasteirinha, um sapato, uma sandália aberta, não tem esse risco. É uma doença que leva muito tempo para curar, mas a gente tem uma planta que eu ainda não trouxe aqui, que eu achei que eu tinha perdido, mas uma planta que chama alecrim-pimenta. Tem uma ação antimicótica. Micose é o que tem infecção por fungo. Tá? Antimicótico é uma planta que combate essa infecção. É excelente, eu acabei de falar, o alecrim-pimenta. E ele pode ser usado para outras coisas. Inclusive, eu estou usando um desodorante desenvolvido aqui por uma farmácia que a gente tem uma parceria muito boa, que tem essa ação antibiótica, de uma maneira geral, e muito potente como antibiótico. Outra opção é o orégano, que pode fazer uma tintura, aquele que eu já expliquei anteriormente. Tanto de folha, no álcool, deixa descansar 3, 4, 5 dias e começa a passar. Outra opção, a pessoa pode usar própolis. No Fazer caso, um escaldapé funciona? Não é o suficiente, é uma ideia muito boa, mas não é o suficiente porque a substância precisa penetrar. Só para você ter uma ideia, os antimicóticos de via oral, os que você ingere para tratamento de micose de unha, você tem que tomar por no mínimo 6 meses. E são caros. Nossa. Não é qualquer um que pode, inclusive tem indicação de dermatologista, mas não é qualquer um que pode tomar. Então, vale a pena usar a tintura por um tempo prolongado. É fácil de fazer tintura. Para olho de peixe, que é uma espécie de uma verruga, a pessoa pode queimar com o avelós. A avelós é uma planta que não tem folha, tem umas folhas fininhas, metade da espessura do meu dedo. Você tira aquele leite, põe, porque é uma verruga que às vezes vem de um vírus e se forma na planta do pé. E aquilo dói, incomoda. É uma coisa muito... quebra o avelós, aí sai um leitinho dentro e aplica em cima do olho de peixe. Lava o pé antes ou faz à noite para poder ficar com o pé um pouquinho para cima. Uma excelente opção. Aí deixa o pé desse jeito. Vai fazendo algumas vezes que isso desaparece. Eu mesmo já tive e está curado. Certo. O Raimundo, ele pede um chá para zumbido no ouvido. Raimundo, primeiro você precisa tentar descobrir qual é o motivo desse seu zumbido. Por exemplo, se você tiver problema de pressão alta, você vai ter zumbido no ouvido. Se você tiver uma labirintite, você vai ter o zumbido no ouvido. Para a labirintite, que é um processo inflamatório, você pode usar, por exemplo, o gengibre. Você pode usar, por exemplo, o alecrim, que são anti-inflamatórios. Você pode pingar tintura de própolis no ouvido, que vai diminuir essa inflamação. Agora, se o seu problema for ligado à pressão, você tem que reduzir a pressão. Experimenta, por exemplo, tomar a erva de bugre, porangaba, ou café de bugre também, o lemongrass, que são plantas que reduzem a pressão arterial e você vai melhorar. Eu também já tive esse problema um tempo atrás, um pouco antes de conhecer você e tal. Aquilo me incomodava, eu fui 3, 4 vezes no otorrino, ele me recomendou algumas coisas e, por fim, com esses tratamentos naturais, eu fiquei livre do problema. Tá vendo? Como é bom a gente conhecer, né, esses recursos todos. Zenaide e a Irene, elas querem uma planta... elas querem saber como planta um manacá. Zenaide e... Quer saber como é que planta o manacá da serra.
para as duas, o manacá não tem muito mistério. A única recomendação, se vocês comprarem a muda, vocês têm que pegar aonde a planta está terminando o tronco e começando o caule, vocês têm que pôr naquele jeito. Eu vou dar um exemplo com essa xícara. Tá. Está aqui o nível da planta, da muda. O solo está aqui, Solo é o tampo mesa. dessa mesa. Você tem que fazer isso. Nem pode pôr muito fundo, nem pode pôr muito para cima. Então é um dedo para cima só. É mais ou menos isso aqui. Ó. Um O dedo. ideal é o mesmo nível. Certo. Mesmo nível. As pessoas tendem a enterrar a muda. Quando você enterra, você encosta a terra no caule. Caule de planta não pode ter contato com terra. Aí você permite que a penetração de fungo ataque o caule e mate a muda. É muito comum acontecer isso. Para a maioria das mudas é uma regra essa? Essa é uma regra básica, Tem uma gente que regra de enterra ordem. e afunda a planta lá embaixo. Coisa mais errada que É, tem. né? Não se deve fazer isso. Porque se a planta nasce daquele jeito, o ideal é você manter sempre daquele jeito. Perfeito. Maria de Lourdes, para que serve o chá da folha do feijão andu? É uma pergunta muito interessante. O feijão andu é um alimento bom, tem um teor de proteína muito bom. E alguns estudos que eu vi, que eu li, até fiquei muito contente em saber disso. Ele tem uma ação para abaixar o colesterol muito bom, tem uma ação anti-inflamatória interessante. Mas o estudo mais consistente, que me deixou mais animado, foi o fato dele abaixar a glicemia. Ou seja, pessoas com diabetes tomando chá de feijão andu vão reduzir O chá da folha. o chá da folha, exatamente. E para fazer o chá da folha, um punhadinho da folha, exatamente. igualzinho faz os demais chás. Com certeza. Toma todo dia, doutor? Para esses tipos de problema, como diabetes, como é o meu caso, a recomendação minha é que seja pelo menos uma semana, todos os dias, de 2 a 3 copos por dia, ou seja, de manhã, de tarde à noite. Perfeito. A Maria sente muita dor no fígado e ela quer um chá. Qual seria um chá para o fígado? Maria, chá para o fígado é A o Inês de cachorro. Biporã Tá? também, a Fefe tá me Viu? passando. Mas a questão é a seguinte, o fígado não dói. Você está com dor no Sério? outro, não dói. O Fígado não dói? Não dói. O Você dói fala que dor no fígado tá mas é errado. que você tem uma inervação externa que vai doer. Você tem, às vezes, um problema comum. Dependendo da idade da pessoa, a pessoa tem pedra na vesícula. Isso dói. Então, a contração da vesícula, quando ocorre o problema... Minha mãe teve esse problema e a gente cresceu ouvindo ela falar, tô aqui com problema no fígado. Não é. O fígado, quando der problema, a coisa é muito, muito séria. E eu ouvi falar também uma vez que pulmão não dói também. Também não dói. Não você dói. Você tem uma inervação externa, que quando você tem uma pancada na costela, você quebra a costela, você dói, mas não é dentro do órgão, é por fora do órgão. É, que às vezes a gente fala, ai, tô com uma dor no pulmão hoje, não existe, então porque o pulmão não dói. A Cícera, ela tem muita tosse e dor no peito. Que chá que é recomendado para muita tosse com dor no peito? Tá vendo? O fato dela fazer essa força vai exagerando a estimulação na região externa do pulmão. Sugestão minha, gengibre, canela, guaco, pode misturar os três. Geralmente a tosse às vezes tem um excesso de catarro, ela pode melhorar o catarro com o guaco. Se ela tem um problema de ter uma virose, o gengibre vai ajudar. Ela pode até usar junto um pouco de alho, um dente de alho. A canela também tem essa ação expectorante, então ela vai melhorar o quadro dela e vai diminuir, porque a tosse é que está causando esse problema de dor que ela acha que está no peito. Doutor, eu não sei nem ler o nome desse negócio que está escrito aqui, ó. Me ajuda. O que é isso aqui? Guanchuma. O que é isso? A Luzia que pediu, gente, eu não sei nem falar o nome da planta. Como é que é? Guanchuma. Guanchuma. Serve para queda de cabelo? É a pergunta dela, mas eu quero saber o que é essa guanchuma. Guanchuma é uma erva que a gente chama de erva daninha e eu desconfiei. Eu comecei a ler a respeito hoje porque ela é uma planta que ela é difícil de arrancar. Se você tiver no seu jardim, você vai tentar arrancar, você vai machucar a mão, você não consegue arrancar. Por isso que vem essa ideia de ser bom para o cabelo, né? Porque o cabelo caiu e o cabelo é uma parte da pele que tem uma transformação e ele está sempre crescendo. Se você puxar o cabelo e ele sair fácil, você vai perder o cabelo, você vai ficar sem cabelo. Então, foi associada essa característica da guanchuma ter uma raiz muito profunda e forte que ela deve ajudar o cabelo. Coisa interessante. Eu fiz uma pesquisa, não é uma planta nativa, mas que está aclimatada. Ela tem uma ação, não para cabelo, mas
anti-inflamatória muito grande, uma ação para a dor também muito interessante. Mas um pouco antes de sair lá do Iapar, um colega pesquisador já aposentado, eu fui perguntar para ele, ele falou, nossa, minha mãe há 40 anos atrás usava exatamente a guanchuma para passar no cabelo. Então, minha recomendação... Cabelo, guanchuma, gente, olha lá. Luzia, se você tiver guanchuma, usa dessa forma, pega a planta inteira, faz um chá, põe no cabelo, deixa aquele chá meio grosso, deixa aí por alguns minutos e depois lava enxaguando. A ideia é muito boa, só que, como eu disse, na literatura internacional não tem essa aplicação, mas o relato de um colega que é um pesquisador como eu me chamou a atenção. Acho que é por causa dessa razão que a gente falou há pouco sobre a planta ser difícil de acabar com ela, que ela deve ser boa para o cabelo. Difícil de arrancar do solo, né, gente? Daí o cabelo fica forte, né, não? Sem dúvida. Ó, doutor, Joseli, Lourdes, Tânia, o Freitas, Mariluce, Zilda, Izenaide, Margarete, todo mundo vai ser respondido, tá bom? Aí o doutor volta na semana que vem. Eu preciso te perguntar algo particular. Tá bom. Joanete, dói ou não dói? Dói. Dói. Sabe por quê? Essa é uma pergunta da Joseli. E que ela diz que a Joanete dela dói demais. Ela queria uma planta para parar de doer a Joanete. E eu acredito que Joanete, né, gente? Tanta gente sofre com Joanete. Então, vamos colocar uma planta aí para parar de doer? Qual seria? Eu usaria a arnica e eu também usaria, eu acho que é uma excelente... Eu não tenho problema. Minha irmã dançou balé, ela tinha, reclamava muito. Aquela pomada de pimenta. Porque a pomada de pimenta... ela dessensibiliza o nervo, ou seja, ela tira a sensibilidade. A Joanete, uma vez que ela se formou, aquele problema daquela compressão, né? Você tem que pôr no lugar com uma cirurgia, porque você criou um calo que não vai voltar naturalmente. Mas aquela dor daquela compressão, ela pode ser aliviada. É como uma dor de artrose em outro ponto do corpo. Você vai tirar aquela sensibilidade do nervo e vai poder suportar até que você melhore. Ideal também, Lu, depois... é andar descalço e de preferência na grama. É? Ajuda? Muito. Tira a dor? Você vai mudar o ponto de estimulação dos seus nervos. Quando você dá o sapato e com o pé, assim como você está na sandália, você está comprimido. Se você libera o seu pé, você faz uma massagem com a pomada e aquilo começa a agir, você vai trabalhar mais a circulação, você vai melhorar a dor por dois processos. Porque a substância está entrando e porque você está mudando o ponto de estimulação da inervação daquele ponto lá do seu dedo. Doutor, a Daí perguntou onde é que encontra... Que planta, Fefe? Veloz, para olho de peixe. O Aveloz tem muitos lugares na cidade. Aveloz. Aveloz. É uma planta muito interessante porque você olha para ela e fala assim, caiu todas as folhas. A folha dela é o próprio talo. Certo. E ela é até ornamental. Na semana que vem eu posso listar alguns lugares da cidade que tem até aqui por perto. Perfeito. Então, semana que vem o doutor volta, tá? A gente termina de responder as suas perguntas e mais outras que eu ouvi aqui. Eu fico escutando tudo, gente. O telefone aqui não para. Muito, muito, muito obrigado pelo carinho que vocês têm com a gente, tá? Obrigada mesmo. Até semana que vem, doutor? Obrigada, tá bom?